Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aí mais uma vez para a glória do Senhor, com mais um programa, Jesus é Verdade que Liberta, levando até você, ouvinte desse programa, a palavra do Senhor, né? Palavra de Deus, que é o pão da vida, a palavra que é viva e que é eficaz. A palavra que é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, porque ela vai na divisão da alma e do espírito, ela mexe, né, com a alma e com o espírito. E por isso é que é eficaz, é por isso que é viva. É porque dá vida eterna, né? Nada se compara com a palavra de Deus. Jesus disse na oração que ele fez pelos discípulos, João 17:17, ele diz: eu dei-lhes a tua palavra é a verdade. Então, o Senhor Jesus, ele deu a palavra, ele orando pelos discípulos, ele disse a Deus que tinha dado a palavra dele aos discípulos. Então, essa palavra, ela é a verdade que liberta. A verdade que ensina, que conduz, que dá a vida eterna. Que traz ao homem, para o homem, o conhecimento do reino. Traz ao homem os valores da vida eterna. É até um hino que diz que quer andar de valor em valor. Então, valorizando exatamente o que Jesus fez por nós. Não podemos desprezar, de maneira nenhuma desconsiderar o que foi feito por nós, a oportunidade que foi dada a cada um de nós. Sabendo que essa salvação é para todos os homens. Todos têm a mesma oportunidade. Mas muitos não vão querer. Mas você, hoje, que está ouvindo esse programa, você tem essa oportunidade também de ouvir a palavra de Deus e receber, aceitar como a única maneira, a única meio, o único meio de salvação, de instrução, de poder para vencer a morte. Não tem outro jeito, outra maneira de você vencer a morte, que é Satanás, né? Que já venceu nós no sentido humano, já tirou de nós a salvação, mas Jesus, ele deu na cruz do Calvário. O próprio Deus veio à terra, se fez homem, se humilhou, se fez carne mortal, recebeu os nossos pecados, ou seja, morreu por nós. Ele pagou nossa conta.
para que nós todos tenhamos a oportunidade de voltar ao que era antes da queda de Adão. Ter uma oportunidade de salvação. Então estamos condenados, mas temos essa maneira, essa porta, essa graça da parte de Deus, que pagou a conta por todos nós. E quando nós vamos buscar nele, a nossa vida está nele, no Senhor. Está na palavra. O poder dessa transformação de condenado para salvo está na palavra. Então não tem outra maneira de você se salvar senão dessa forma, né? Então por isso que Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 3, e o versículo 3, ele diz que já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então o que é isso aí? Nós estamos mortos para o mundo, porque na verdade o diabo nos matou mesmo, no sentido de nós não temos vida eterna, nós temos uma vida que tem data de validade, porque nossos pais pecaram, nosso pai Adão e Eva. Então não tinha validade, mas passou a ter. Era eterna, passou a ser momentânea. Ter só um período, um tempo. Então, nós saímos dessa dimensão de morte e aceitamos Jesus como Salvador, a palavra como meio de vida, como pão da vida, como a infalível, né? O infalível alimento, que na verdade é um alimento eterno, um alimento que não vai falhar. Então Paulo ele escreve aí aos Colossenses, capítulo 3, logo no versículo 1, ele diz: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Então se já ressuscitaste, porque morto nós já estamos. Se não tiver, quando estamos falando assim, estamos falando de vida eterna. De poder viver como Adão era antes de pecar. É isso aí. Então não tinha data de validade, não morria, né? Não tinha morte. Então quando nós aceitamos a palavra, que é Cristo, que é o Senhor Jesus, então nós ressuscitamos. É por isso que ele diz. Aí tem uma maneira de nós sobreviver, triunfar sobre a morte. É passar por cima da morte, vencer a morte. No sentido de que morre a carne, mas o espírito vivifica. A alma se salva. Então, aí ele diz: se já ressuscitaste, se é que você se apegou a Cristo, a palavra, então tu ressuscitou.
Então, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Aí ele diz no versículo 2 que para nós pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Quando ele diz assim, não é que a gente não possa buscar, não possa pensar nas coisas da terra. Você continua vivendo, trabalhando para comer, vestir, vivendo uma vida terrena, mas colocada essa vida, você coloca em segundo plano. Você não vai cuidar dessa vida como a outra vida que foi ressuscitada, que ressuscitou, que é eterna. A vida espiritual é eterna. A vida carnal é momentânea. Então deixa a vida carnal, terrena, natural, em segundo plano. Dá mais importância, tenha mais zelo, mais diligência, mais cuidado, se empenha mais, investe mais na espiritual, que é a que vai permanecer. Então é nesse sentido que Paulo está dizendo: buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima. Então é nesse sentido aí. Porque essa aqui está perdida. Então quando você usa essa carne, esse corpo, para dar glória a Deus, aí você consegue, né? Você se entrega à palavra, à orientação da palavra, então você consegue a vida. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, né? Que ele diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então veja, eu passo a alimentar uma nova criatura, uma nova vida. Antes eu alimentava somente a carnal. E agora eu tenho outra vida para alimentar. Antes eu investia, eu estou dizendo qualquer pessoa, estou falando no sentido de quem quer salvação. Então antes nós alimentava somente o corpo natural. Se preocupava só com as coisas da terra, só com aquilo que tu via, que tu entendia, que tu apalpava, que a tua mente alcançava. Você investia nisso, se formar, sei lá, estudar, plantar, colher, profissão, essa sobrevivência. Então pensava só nisso, não tinha outro investimento, não tinha outra esperança. Mas agora nós devemos pensar diferente. Quem está em Cristo, nova criatura é. Que é isso? Quem está na palavra. Quem ouviu a palavra, deu ouvido à palavra, prestou atenção na palavra, quer viver a palavra, quer se alimentar verdadeiramente da palavra, é uma nova criatura. Essa nova criatura se alimenta de palavra de Deus, de obediência a Deus, de glorificar a Deus. Porque você não pode glorificar a Deus teve uma ideia de como é, não é assim. É como a Bíblia diz.
Então, cultuar Deus tem uma maneira. Jesus disse que ia ensinando para a mulher samaritana que a partir daquele momento ali, antes não, mas a partir dali era em espírito e em verdade. Não podia ser apenas pela instrução de um livro, de uma lei. Que é exatamente o que no Velho Testamento. Por isso está dizendo, Jesus diz até mesmo com relação à Santa Ceia, quando ele disse: esse é o meu corpo que é partido por vós, né? Destruído por vós. Este é o meu sangue da nova aliança. Então você vê que é uma coisa nova, que é derramado por vós, por vocês. Então entenda aí que tem essa nova criatura, é uma maneira diferente de alimentar essa criatura. Então quem está em Cristo, nova criatura é quem está na palavra. Então você vai alimentar essa nova criatura de uma maneira diferente e priorizando. Porque no final vai sobrar só ela. Se você não fizer isso, você vai morrer e vai para o inferno. Esperar o julgamento para ir para o lago de fogo. Então veja que você saiu da morte, que é uma condenação de morte que nossos pais já nos condenou, e entra na morte outra vez eterna. Já quem é uma nova criatura, que é uma criatura, está falando criatura de Deus. Você é uma criatura de Deus. Aí vem a nova criatura, que é alimentada por Deus, se alimenta de Deus, se alimenta da palavra de Deus, do pão da vida. Como Jesus disse: eu sou o pão da vida que desceu do céu. Então esse é o pão verdadeiro. Ele disse: o pai de vocês se alimentaram do maná, que eles diziam que caía do céu e tal. Tudo bem, caía mesmo, mas era natural para alimentar a carne. Morreram todos que desobedeceram. Mas ele disse: mas eu sou o pão que desceu do céu. O pão da vida que desceu do céu. Então essa palavra aí, quando nós decidimos, aí nós saímos da velha criatura, vai ficar duas, né? Uma velha, que a gente vai dar menos valor a ela, vai valorizar menos, como Jesus ele deixou bem claro isso aí. Quem ama a sua vida, perdê-la. Ou seja, quem investe na sua vida terrena, carnal, natural, perde a vida eterna. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la. Ou seja, quem deixa de fazer aquilo que quer e se sujeita a andar, a agir conforme a palavra, conforme o que eu digo, conforme Cristo, então ganhá-la. Eu já não faço o que quero, mas aquilo que não quero. Então veja que é uma... Aí Paulo ele dá umas instruções, né, em Romanos capítulo 12 e o versículo 1, quando ele diz como é mais ou menos que devemos cultuar a Deus. Naquele tempo, até muito próximo ali de Paulo, o pessoal matava os animais, sacrificava para
Fazia um sacrifício a Deus, né? Era ali na lei de Moisés. Então tinha todo aqueles ritual que estava na lei para que as pessoas pudessem obedecer a Deus conforme Moisés recebeu de Deus as instruções e passou para o povo. Escreveu nos livros, né? Os primeiros 5 livros da Bíblia. Então eles viviam naquele ritual. Então Paulo, ele escreve aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, dizendo que tinha mudado a coisa, não é daquele jeito mais. Quando ele diz que eu rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Ou seja, eu rogo, irmãos, pelo amor de Deus, é isso que diz, né? Que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é um corpo de um carneiro, de um boi, mas o próprio corpo. Em sacrifício vivo, não é para se matar, como o carneiro a gente matava, né? Não é para se matar, é um sacrifício de não fazer o que quer. É um sacrifício de viver nas instruções da Bíblia. Rejeitando a vontade e fazendo a vontade de Deus. Que é o que está ensinando no Pai Nosso, né? Que Jesus ensinou. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, é um sacrifício vivo, não é morto. Santo, separado, né? E agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então tem uma maneira toda de você aprender como cultuar a Deus. Aí não adianta fazer aqueles rituais de antigamente que não vai dar certo. Aí o diabo é que continua fazendo aí. Que ele não tem outro jeito mesmo. Você vê que os feiticeiros fazem umas mesas lá, matam umas galinhas pretas. E acho que não precisa nem ser preta não, é galinha. Então continua fazendo sacrifício de animal, de bode. E acredito que outras coisas, principalmente de ser humano. Eles fazem sacrifício. Mas é que o inimigo pede, né? E isso no tempo, até Israel mesmo, chegou a época de sacrificar os filhos. Queimar os filhos. Com instrução diabólica. Da parte do diabo. O diabo exige para abençoar a terra. Onde é que o pecado abençoa alguém? O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Ou seja, o que vai resultar de um pecado é morte. É prejuízo. É desobediência ao Criador. Não tem como ter resultado bom. Então, quando você faz a coisa errada, sem instrução da palavra de Deus, ainda que pareça ser bom, mas não foi Deus que mandou, tá errado. Então veja aí, irmão, o vosso culto racional. Corpo vivo, não é corpo de animal e nem é morto. É o teu próprio corpo vivo. Então nós agradamos a Deus vivo. É com a nossa vida. É com o nosso testemunho. É com a nossa maneira de nos apresentar. A nossa maneira de viver. A nossa maneira de adorar a Deus. De defender o reino do céu.
de ser um soldado de Cristo verdadeiro que defende o reino, que defende a tua própria vida e a dos outros. A alma, estamos falando de alma, que luta com a espada e o escudo da fé, que é a palavra de Deus. Então é isso aí. Então, daí vem a instrução certa. Tudo que faz prospera. Ou seja, tudo que faz agrada a Deus. João capítulo 15, versículo 7. Se vocês estiverdes em mim, então está falando em Cristo, né? Estiver em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então tudo prospera, tudo é aprovado por Deus. Se eu estiver em Cristo, as palavras de Cristo estão em mim. É exatamente isso. Se eu disser que estou nele, as palavras dele têm que estar em mim. Pois ele é a palavra. E as pessoas não entendem isso. Acham que fala no nome de Cristo de qualquer jeito e ele aprova. A gente vê, principalmente nas redes sociais hoje, as pessoas falando de Deus. E às vezes até pede oração e tudo. Mas não tem nem ideia do que é Deus, do que é Cristo. O que é Jesus Cristo? Ele acha que só falando o nome resolve. Você pode ver em Atos dos Apóstolos, fala daqueles homens ali que era filho de uns sacerdotes lá. E eles foram expulsar o demônio. E eles falaram o nome de Jesus Cristo. Falaram para o demônio que ele tinha que sair. Nós te expulsamos no nome de Jesus Cristo, do qual o apóstolo Paulo, ele falou Paulo diretamente. Paulo prega. Ou seja, aquele Cristo que Paulo prega, é nesse nome que nós estamos expulsando. O demônio, o cara não tem autoridade nenhuma para usar esse nome, irmão. Foi autorizado por quem? Jesus autorizou ele a usar? Porque Jesus é que dá o poder. Ele diz, eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpião, toda a força do maligno. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Beber alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum. Em meu nome expulsarão demônios. Mas é quem tem a palavra. Tem Cristo. Então o que o diabo, o demônio falou para aqueles homens? Nós conhecemos Cristo. Jesus Cristo. E sabemos muito bem quem é Paulo. E vocês, quem são? Não tinha sido apresentado, irmão, como filho de Deus, com autoridade, ministro da palavra, dispenseiro dos mistérios de Deus. O inferno não respeita, não. A Bíblia diz que aqueles homens, aquele demoniado, o demônio partiu para cima deles e pôde mais do que eles, de que os dois, era dois. Rasgou as vestes deles e feriu eles. E eles saíram na rua correndo nu e todo rasgado. Então veja que é assim. Não é de qualquer modo. Então quando Paulo, é claro que tudo nisso aí entra a inocência. Entra a ignorância. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. No sentido de não ter omissão, né? Sou ignorante porque não sei. Não tive a oportunidade, aí é uma coisa. Agora, quando eu quero usar
o nome de Deus sem ter sido autorizado por ele, sendo uma pessoa que teve a oportunidade de ter sido autorizado, de ter sido escolhido, e eu não quis, de ter sido eleito pelo Senhor, como diz o apóstolo Pedro, que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nos chamou da morte para a vida. Então isso, aí sim. Mas quem não é eleito, não tem direito de usar esse nome. Aí eu volto a dizer, a não ser que não tenha tido a oportunidade de conhecer a palavra, se apegar à palavra, obedecer à palavra. Mas quando você quer só se beneficiar da palavra, você está rejeitado. Ou seja, você não sofre por amor de Jesus. Você não paga preço, você, como disse, perder sua vida por amor de mim. É exatamente, você tira os privilégios, as vaidades da sua vida por amor de Cristo, pelo amor da palavra, para obedecer. Então Paulo, quando ele escreve lá os Romanos, no capítulo 12, que eu falei agora há pouco, versículo 1, que devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Aí diz no versículo 2, e não vos conformeis com este mundo. Ou seja, eu não posso estar conformado no sentido de eu investir numa vida de, vamos colocar aqui, 100 anos. Fazer o investimento, tudo que eu consigo, eu investir nessa vida natural, mundana. Investir nesse mundo, nessa terra, foi o que já começamos falando. Eu ficar conformado somente com esse mundo. Porque até que se fosse assim, a gente pudesse investir no mundo, nos conformar com isso aqui, depois morrer e acabou tudo, até que ainda era até bom. Agora o problema maior é que a eternidade é no inferno, no lago de fogo, aí é complicado. Então não posso me conformar com este mundo. Ou seja, de querer só isso. Só essa vida. E outra. Eu preciso ir muito além. Aí ser transformado, ele diz. Então, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, tem que permitir que a palavra venha me transformar. Então, no meu caso, eu mesmo, agora estou falando de mim mesmo, Ramalho. Eu, até 2007, eu não tinha essas regras aí, de como não deixava ser dominado pela palavra. Eu fazia o que eu queria, que eu achava que dava. Então, depois, eu aceitei Jesus como Salvador na minha vida. Em julho, dia 8 de julho de 2007, aí daí pra cá eu permiti ser transformado pela renovação, é uma renovação do meu entendimento. Eu tinha um entendimento de uma forma, agora
eu estou sendo renovado, um entendimento novo. Uma coisa que eu não entendia antes, agora entendo, é uma nova criatura. Então eu passei a enxergar as coisas diferentes, olhando pela palavra de Deus. Então é isso que Paulo está dizendo. Para que isso? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não vou de maneira nenhuma experimentar o que Deus tem preparado para mim. E eu não vou ver, eu não vou conseguir captar, entender o que Deus tem para mim se eu não me esforçar nisso. Não acreditar nisso, não buscar isso, não permitir ser transformado numa renovação. Então, ele diz, completando aqui o versículo: não vos conformeis com este mundo, com a naturalidade, né, irmão? As coisas terrenas, carnal e física e natural. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na sua vida, entenda. Não é uma questão num sentido geral. Mas como a salvação veio para todos. E essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus é para todos. Que se salve, que se vá ser um anjo, adorar a Deus para sempre. Isso aí, a vontade de Deus é essa, para todos. Mas eu não experimento. Eu não vou ser participante disso. Eu não vou compreender isso se eu não permitir ser transformado. Então, sempre eu falo um versículo aqui, irmão, que faz parte das pregações da gente, que a gente só fala em salvação mesmo, que é 1 Coríntios capítulo 11 e o versículo 31 e 32, que diz assim: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Você acha que se não tiver autoridade nenhuma, vamos falar até no natural mesmo para você entender melhor, não tivesse polícia, não tivesse a Constituinte do Brasil, não tivesse lei nos estados, nos municípios, não tivesse nenhuma autoridade sobre você, aí você se condenaria a si mesmo? Você julga-se ruim, condenado, errado, quando você mesmo se coloca na balança? Você vê alguma coisa errada? Não. Ainda enxerga porque existem leis. Você se compara com as leis. Você se compara com a Bíblia, às vezes, muitas vezes a lei de Deus, e muitas vezes a lei dos homens mesmo. Aí você dá uma olhada de, rapaz, tomara que as pessoas não vejam aí, não percebam que eu tô errado. Mas se fosse para você mesmo, julgar você mesmo, não seria julgado. Entenda bem isso aí, isso é real. Você mesmo fazia as próprias leis para ti mesmo. Então fazia tudo legal, tudo direitinho, conforme você é. Então não tinha julgamento nenhum para ti. É isso que Paulo está dizendo, nesse versículo 31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados.
Ou seja, não seria condenado em nada, estava tudo certo, tudo arrumadinho. Aí ele diz no versículo 32, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Ou seja, falei agora há pouco já. Se eu permito a lei me julgar, e aqui está falando de salvação, está falando de nova criatura, falando de espírito, de salvação de alma. Então, se você quer salvar a sua alma, você se sujeita a ser julgado pela palavra. Então, você se abre diante da palavra. Aí você acha defeito em você. Você consegue enxergar que está errado. Então, não estou conformado com aquilo que é humano, com a constituinte, com as leis do município e do estado. Não, eu vou além disso. Aí eu vou na Bíblia. Aí eu sou repreendido pelo Senhor, pela palavra. Para quê? Para não ser condenado com o mundo, ou seja, não ir para o inferno. Condenado com as pessoas que pecam, que vivem no pecado. É isso aí que está dizendo. Então, é somente para isso. O Senhor nos julga, enquanto estamos vivos, para nós ser transformados, ter mudança em nós. A palavra de Deus, ela é para exortar, chamar a atenção para tu não ir para o inferno, só isso. Não é mais do que isso aí. É cuidando de você, aonde as pessoas pegam e de forma diferente, achando que a gente inventou isso aqui tudo, e é uma conversa fiada, e que está tendo prejuízo se obedecer a palavra de Deus. Pelo contrário, o prejuízo é sem tamanho se não obedecer. Não tem como medir o tamanho. Porque Jesus, ele disse, aquele que escuta estas minhas palavras e as cumpre, ou seja, obedece. Eu comparo com um homem que edificou a sua casa, com um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio os ventos, as chuvas, as águas combateram contra essa casa e ela permaneceu firme, porque estava edificada sobre a rocha. Quem é rocha? Jesus. Edificado sobre a palavra. Quando você está na palavra, não tem vendaval que derrube, não. Não existe nada, capeta nenhum que venha te tirar a salvação. Tudo que faz prospera, tudo que faz está certo, aprovado, guardado, salvo pelo Senhor. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus está em ti. Então, aí ele prossegue dizendo, mas aquele que não escuta estas minhas palavras, ou seja, ouve estas minhas palavras e não as cumpre. Ele ouve. Mas não precisa não dar ouvido, precisa, conversa fiada. Não cumpre com a palavra, ele não obedece à palavra. Eu comparo com um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E veio as chuvas e vendavais e combateram contra esta casa. E ela caiu. E foi grande a sua queda. Então, nessa palavra que eu afirmo que não há prejuízo, não tem como contar o prejuízo. Jesus disse, foi grande a queda. Por quê? Não tem como voltar atrás, não sobrou nada, não tem como você reverter o quadro. A queda eterna, vai para a vida eterna no lago de fogo, condenado com o diabo. Tá complicado, é grande a queda. Então permita, irmão, a transformação em você. E olha que não é fácil.
Porque tem gente que prega facilidade. Obedecer a Deus é fácil. Se você for ver a palavra certinho, não é. Se fosse, Jesus não tinha morrido na cruz. Paulo escreve aos Romanos dizendo: aquele que nem a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Então ele não poupou e entregou por todos nós para resgatar a nossa vida. Aí ele prossegue, o melhor é aí. Ele diz: também como nos dará, não nos dará todas as coisas com ele? Claro. Então assim como ele não poupou e antes entregou por todos nós, também nos dará todas as coisas por ele. Ou seja, a salvação. Mas você precisa considerar aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueceis, desfalecendo em vossos ânimos. Então no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu venci. Não tem vida fácil não, irmão. Não adianta correr para um lado, não tem. Quando a pessoa quer ter vida fácil, aí que se torna difícil mesmo. Até mesmo aqui, é envergonhado, fica a vida inteira dependendo dos outros. Já vi tanto exemplo na minha vida de pessoas que querem viver nas costas dos outros e depois ele quer até reverter esse quadro e não consegue mais. Porque na verdade quem planta vento, colhe tempestade. Aquilo que o homem planta, isso colherá, diz Paulo. Então, e quando se trata de salvação, pior ainda. Você faz as coisas erradas, você não se esforça nisso aí, e às vezes não tem tempo de se arrepender, não consegue enxergar o caminho e morre no caminho errado. Aí é complicado, irmão. Então procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Tem tanta gente que tem vergonha de Jesus, do Evangelho, que maneja bem a palavra da verdade. Então seja uma nova criatura. Procure investir verdadeiramente nessa nova criatura. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Aí, com essa nova criatura, vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. Que Deus abençoe no nome de Jesus. É isso aí, né? Vamos orar agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que Ele tem nos dado. E dá para todos. Só que precisamos perceber isso. Jesus sempre, Ele mesmo falou, e os escritores da Bíblia, inspirado pelo Espírito Santo, sempre fala nos livros, nas cartas, dizendo para a gente não desprezar o dia da nossa visitação, o dia aceitável do Senhor. Não endureçais o vosso coração quando ouvir a sua palavra, mas permitir que essa palavra entre no teu coração e fique plantada.
Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu tenho certeza que o Senhor vai fazer muito mais, porque o Senhor é Deus, é bom. Verdadeiramente o Senhor é bom. E é bom para aqueles que são limpos de coração, quebrantado de coração, pobre de espírito, que são pequenos, que se faz pequeno. Meu Deus, ajuda, retirando de nós a prepotência, a soberba, o orgulho, e nos dá a simplicidade e a humildade, a gratidão e a fidelidade ao Senhor. Abençoa, Pai, nos adornando desses dons da humildade, da revelação do mistério do Senhor, para que nós venhamos tornar notório o poder do Evangelho, o poder da salvação do Senhor. Abençoa, Pai, aos ouvintes, as pessoas que nos ouviu, que o Senhor possa convencer, dando, meu Deus, poder, revelação, para que eles possam enxergar as riquezas da tua salvação, as maravilhas, meu Deus, que está preparado para cada um. E assim eles venham te adorar em espírito e em verdade, anunciar o Senhor na face da terra, ser uma testemunha na face da terra. Deus ajuda, abençoando, capacitando, encorajando, meu Senhor, dando a alegria e o prazer em te servir. Abençoa cada um, dando saúde e prosperidade. Cura os enfermos, Senhor, com o poder desta palavra, o poder do Evangelho. Nós dispensamos, meu Senhor, esse poder na vida dessas pessoas, para que seja curada no nome de Jesus. Repreendemos o espírito da enfermidade. Dá também, Senhor, a prosperidade a cada um, ajudando em tudo, abençoando em tudo. E assim, meu Deus, em tudo nós damos graça, no nome de Jesus. Amém.